Vamos então resolver aqui a primeira avaliação da disciplina de circuitos elétricos 1. Vamos à primeira questão. Então, questão 1. Para a forma de onda da figura abaixo, calcule o valor médio. Então, temos que calcular aqui o valor médio. Cada uma das funções abaixo vale se for deslocada para a origem. Então, se ela for deslocada para a origem, na verdade aqui ela já está na origem, então ela vai valer, quando ela está na origem, e o intervalo que ela vale é igual ao delta, intervalo aqui de sua definição. Então, para a primeira função não tem importância, porque como o valor da tensão é zero para esse intervalo e ela é a primeira, então não tem importância. O segundo intervalo aqui, esse sim é afetado, por essa restrição. Então, como ele vale do tempo de 1 até 2 segundos, então o delta aqui é de 1 segundo, 2 menos 1 é 1 segundo, então essa função aqui vale de 0 a 1 segundo, ou seja, ela foi deslocada para a origem para facilitar os cálculos, na verdade. Mas, se quisermos defini-la exatamente na posição que ela define aqui no intervalo entre 1 e 2, basta deslocar ela para a direita, ou seja, basta atrasá-la em 1 segundo, ou seja, ela começaria aqui, começaria nessa posição aqui, sim, se ela for desenhada a partir dessa função. Mas sabemos que ela começa aqui na posição 1. Para essa função aqui realmente começar na posição 1, como está no gráfico, no intervalo de 1 a 2 segundos, basta fazer o atraso dessa função, deslocando a função em 1 segundo para a direita, ou seja, atrasando ela 1 segundo. Então, basta substituir a variável t, onde tiver t na função, e pegar t menos 1, ou seja, está atrasando 1 segundo. Essa teoria de adiantar a função e atrasar a função vale para qualquer tipo de função, senoidal, cossenoidal, inclusive essa aqui, exponencial, essas exponenciais. Então, nesse caso, também podemos verificar na calculadora, esses valores aqui, para verificar, essa constatação. A função original, então, era aqui nesse lugar aqui, valia t, menos 2,5t. Se usarmos aqui a calculadora 1 menos 6 vezes, usamos aqui o shift ln aqui, então vamos usar a segunda função em amarelo. Então ela é exponencial menos 2,5t, e o t vamos colocar, por exemplo, 0. Se nós colocarmos 1 segundo, na verdade, no intervalo que está definido aqui, vai dar 5,5, mas podemos observar aqui que 5,5 ela deveria ser 0 nessa posição aqui. Então, isso mostra que, de fato, ela tem que valer do 0 até o intervalo de 1 segundo, quando a gente usa essa função aqui, já deslocada para a origem. Então, nesse caso, ela vai dar 0, e quando ela for 1, aqui, 1 segundo, ela vai dar próximo do valor de 6, Deu 5,7, ou seja, tem um pequeno degrau aí, mas isso é porque a constante de tempo está meio grande, Deveria ser um pouquinho menor para esse degrau ser pequeno. Então, vamos ao cálculo. Então, vamos calcular. Para calcular o valor médio, vamos usar a função que a gente definiu, que a gente já conhece, que é V médio, ou a tensão média, é igual. Vamos fazer o integral, então vai ficar 1 sobre o período, 1 sobre t, da integral de integral, vamos usar aqui integral definida, entre 0 ao período t da função. Qual função? A função ali que abrange as quatro equações, que ela é definida. Entretanto, podemos observar aqui que essa função tem 4 intervalos, e podemos ver que o período começa a se repetir na posição de 4,5,
4,5 aqui, ela começa a se repetir. Então, o intervalo, o período é 4,5, né? Podemos observar isso, que é o ponto onde ela começa a se repetir. Então, o período é o valor final, que é 4,5 menos 0. Então, vai dar 4,5 segundos de período. É a integral de 0 a 4,5. Só que a função v ela é definida em 4 intervalos iguais, então a integral se transforma em 4 integrais separadas, né? Então, vamos aqui colocar essa integral 4 vezes, né? 4 vezes. Então, a primeira integral vai de 0 a 1 segundo e vamos chamar esse primeiro intervalo de V1. Então, vai daqui até aqui e vale 0 volt. O segundo intervalo vai de 1 até, vamos corrigindo aqui, né? De 1 até 2 segundos, que é essa exponencial aqui, que é o segundo intervalo de 1 a 2 segundos. Então, essa aqui vamos chamar de V2. E a terceira integral de 2 até 3 segundos. E é uma constante de 2 a 3 segundos, né? Aproximando por uma constante. Poderia ser a própria exponencial aqui, porque ela tende a ficar em 6 até, né, o 3 segundos, não ia importar. A diferença ia ser muito pequena, né? Vai ter uma pequena diferença, mas seria pequena. E de 3 a 4,5 é o último intervalo, que é a função, né, V4. Então, essa aqui é a função V4. E essa aqui é a anterior V3. Corrigindo, né? Então, vamos agora substituir os respectivos valores, né? E fazer o ajuste. Então, vamos substituir as funções. Substituir as funções. As funções, né, as funções V1, V2, V3 e V4. E vamos também ajustar o intervalo de integração, né? Porque o intervalo de integração agora vai ser de 0 até os delta, né? Ou seja, até as variações de cada uma das funções. O primeiro está correto, né? Não precisa mudar, então basta, né, substituir o valor de 0. Lógica integral de 0 vai ser 0. A V2 é uma função mais complexa, aqui maior, né? Então vamos substituir aqui em V2 e vamos colocar entre parênteses, né? Para quê? Para que a integral abranja os dois termos, tanto 6 quanto menos 6 vezes e elevado a menos 2,5t. E agora o intervalo de integração, vamos ajustá-lo de 0 a 1 segundo, né? Porque a função está deslocada para a origem. E representa, né, a mesma equação, o mesmo gráfico, né? Naquela posição, deslocado. Ou seja, a integral não vai variar em razão disso. É um truque que se faz. A outra, a 6 volts, tanto faz, né? Porque como ela é uma constante, o intervalo de integração tanto faz ser de 2 a 3 ou de 0 a 1, né? Porque é o delta, né? De 2 a 3, então é 3 menos 2 dá 1. E a função é 6. E agora, o intervalo de 3 a 4,5, o intervalo de integração, então, vai ser ajustado para 1 até 1,5, né? E a função integrada, essa aqui da última sentença, que é 6 vezes e, né, que é o exponencial de menos 1,66t. Pronto, agora basta, né, fazer a integral, essas integrais, cada uma delas, e resolver. Então, muito simples. Então, a primeira integral aqui, sabemos que a integral de 0 é 0, podemos apagar essa parte, né? A segunda integral, vamos substituir, vamos aqui substituir aqui embaixo, né? Para ficar mais simples, então vamos remover de dentro da integral, né? Aqui, vamos apagar a integral e como se tivéssemos já integrado essa função. Essa função integrada, a integral de 6 é 6t, e a integral de 6 vezes e elevado a menos 2,5t, sabemos que temos que dividir aqui, né,
pela parte do expoente, aqui a constante expoente, temos que dividir, né? Porque na hora que eu derivar, temos que voltar à função anterior. Então, quando eu derivar a função exponencial, né, e a sua constante aqui do lado, temos que voltar a essa função anterior, porque são operações inversas. Então, podemos escrever dessa forma aqui, que é justamente a integral disso aqui, dessa função, é essa função aqui, dividido por aqui, né, por menos 2,5, que é justamente o expoente aqui, né, essa constante do expoente. Não podemos esquecer do sinal negativo aqui. Depois fazemos o jogo de sinal. E vamos, claro, pegar essa função e substituir pelo intervalo de integração, né? Geralmente o intervalo de integração representamos por uma barra vertical, né? Vamos substituir aqui por uma barra vertical, essa aqui. Vamos colocar dentro dessa parte pontilhada, né, a equação. E o intervalo de integração vai, então, de 0 até 1, né? Então, 0 embaixo até 1, que é aqui, né, o que está no integrando, né, no integrador, nos limites de integração. E aqui a integral de 6, vamos apagar isso aqui, né, e vamos escrever como se ela já tivesse integrada. Então, a integração é 6t, integral de 6 é 6t, então vamos substituir aqui pelo limite de integração. Aqui, né, vamos escrever 6t, os limites de integração vai desde 0 até 1. E essa aqui, a integral dessa parte, vamos apagar aqui e vamos substituir, né, pela barra vertical, indicando os limites de integração. Aqui vai ser, então, semelhante, entretanto, o 6 vai ficar dividido por menos 1,66. E o intervalo de integração agora vai ser de 0 até 0 na parte de baixo, né, até 1,5. E o limite inferior de integração, 0, né? Então, de 0 a 1,5. Agora, podemos fazer esse cálculo diretamente na calculadora, né? Então, vamos escrever aqui, vamos substituir, né, os intervalos de integração, o final menos o inicial. Então, vai ficar na calculadora, vamos escrever só essa parte aqui, né? Essa parte aqui do primeiro intervalo de integração, né? Vamos apagar aqui, depois o segundo e assim por diante. Então, para o primeiro intervalo, que é esse aqui, vamos escrever na calculadora o final menos o inicial. Então, apagamos o que está aqui. Vamos escrever 6 vezes 1. Agora temos essa simplificação aqui, né? Menos dividido por menos vai dar mais. Vamos já colocar mais aqui, né? Aqui mais dividido por menos vai dar menos. Então, vamos apagar o menos do de baixo e substituir o mais do de cima, né, por menos. Agora sim, vai ficar 6 mais, né, mais 6 dividido por 2,5, 6 dividido por 2,5, já poderia ter simplificado na calculadora mesmo, né, vezes expoente, então shift expoente, menos 2,5, o intervalo final da integração é 1. Agora vamos passar para baixo aqui, menos, vamos abrir o parênteses, né, vamos deixar aqui o parênteses para quê? Para escrever a expressão da subtração. Então vai ser 6 vezes 0, não vai fazer efeito, mais a parênteses 6 dividido por 2,5, fecha o parênteses, vezes exponencial. Temos que saber usar os parênteses, né, para não errar. Elevado a zero. Menos 2,5, né, 0,5 vezes 0 no expoente. Então vamos apertar igual. Então deu o valor de 3, aqui vamos escrever aqui, o valor da primeira integral deu 3,797. O segundo intervalo agora, claro que podemos armazenar na memória, né, da calculadora, podemos apertar aqui em Store, né, então pomos Shift, Stow, a variável A. Pronto, salvei na variável A essa primeira integral. A segunda integral vai ser 6 vezes 1 menos 6 vezes 0, que é o intervalo superior aqui, né? Menos o inferior, igual, deu 6, obviamente, mais. Agora vamos guardar esse valor na variável B. Agora vamos fazer esse intervalo de integração aqui, vamos deixar o menos aqui, né? Aqui menos a espera e vamos abrir um parênteses, esse menos, e o resto fazemos, né, a substituição nos limites de integração.
Então fica entre parênteses, aqui na calculadora, né? Vamos apagar aqui. Então, 6 dividido por 1,66, abre parênteses, vezes exponencial, shift, exponencial menos 1,66 vezes t, que é 1,5. Vamos por parte menos, aqui podemos abrir um parênteses ou não, né? O menos eu já deixei de fora aqui, né? Então ele não vai ser usado, é o menos da fórmula mesma, né? Que é do intervalo de integração. Então vai ficar a parênteses para fazer a razão, né? De 6 por 1,66, fecha parênteses, vezes exponencial de menos 1,66 elevado a vezes 0, né? Então, fazendo o cálculo, deu menos 3,314 ou 4 pode ser 4,15, né? Arredondando. Vamos fazer o store desse valor na variável C. Vamos fazer o shift store na variável C. Podemos conferir na variável olhando aqui, né, no alfa aqui, alfa A eu vejo que tem na variável A, alfa B eu vejo que tem na variável B e alfa C que tem na variável C. Agora podemos usar esses valores para calcular aqui, né, o valor médio. Então o valor médio vai ficar igual a, então vamos apagar aqui, né, na calculadora. Então vamos escrever 1 sobre 4,5 vezes, a parênteses, o valor da variável A, mais o valor da variável B, que é a alfa B, mais, que aqui menos com menos, menos vezes menos vai dar mais, só que lá na variável na variável, né, está o valor negativo, provavelmente, então vamos ter que colocar o menos, então menos C, fecha parênteses, igual. Então o valor valor médio dessa função, né, dessa tensão é 1,937 volts. Então fizemos a conta, vamos agora, né, conferir usando o derive. Vamos usar a partir daqui para conferir se a conta está correta, né? Então vamos fazer a mesma integração, né, para ver se o cálculo. Primeiro vamos calcular as integrais. Então a primeira integral podemos escrever 6 menos 6 esp menos, vamos rodar aqui um pouquinho para cima para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, então menos esp 2,5 t, batemos enter aqui e vamos integrar a partir daquela função ali, uma integral definida, onde o limite inferior é 0, o limite superior é 1. Então escrevemos OK, ó. Escrevemos a integral dessa primeira parte, apertamos igual, ele vai dar um valor fracionado em forma de fração. Vamos deixar o valor, né, numérico mesmo. O primeiro valor já deu certo, 3,797. 3,797. A segunda integral, vamos escrever aqui 6, que vamos integrar o número 6, né, no intervalo de integração entre a variável, uma variável, como a variável não existe, né, a variável t, então a gente põe só o limite de integração entre 0 e 1. Então, vamos pôr uma variável qualquer, a variável t, vamos ver se ele aceita. Ele aceitou, então vamos integrar a variável t, mas como aqui não tem t, vai dar, né, 6t. Fazendo o cálculo, deu 6 a integral, então bate com o valor que fizemos aqui. Agora vamos ao segundo intervalo de integração, que é esse aqui, o terceiro, né, ou o quarto na verdade. Então vamos escrever a equação 6 exponencial menos 1,66t, fecha parênteses, vamos fazer a integral agora na variável t entre o limite inferior até o limite superior de 1,5. Escrevemos OK, calculamos, o valor deu 3,314. Entretanto, temos aqui o sinal, vamos ver aqui,
tínhamos o sinal de menos, na verdade, deixa eu ver. Vou ver aqui. 6 exponencial menos aqui já deu mais, né? Na verdade, aqui eu já transformei em mais porque eu já fiz aqui transformou em menos. Vamos ver, porque aqui tem o menos dividindo. Vamos integrar essa parte. Ela deu positiva. 6 esp de 1 a 1,5 t deu 3,3. Então, se deu 3,3, agora vamos somar os valores, né? Vamos somar, o primeiro valor é esse, que está no número 3, mais o segundo valor, que é 6, está no número 4, e o último valor, que está aqui no número 10. Falta, então, somar isso tudo e multiplicar pelo inverso, né? 1 sobre o período, que é 4,5, aqui no início, né? Da integração. Então, deu o mesmo valor, né? 2,9137. Deu o mesmo valor aqui que fizemos manualmente, 2, e com a calculadora, né? Então, deu bem aproximado, então, conferimos se está correto. Então, é isso aí. Conseguimos resolver o exercício facilmente.